Olá pessoal, retornando aqui aos nossos micro tutoriais rápidos de objetivos, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, duas funções, tá, que elas trabalham basicamente juntas, tá, não necessariamente, mas o interessante é que uma inverte a outra, tá, que nesse caso que a primeira é a função charAct, tá, e a segunda é a função código, tá, o que que uma faz e o que que a outra faz. No caso de charAct, só para vocês terem uma noção, ela vai retornar, tá, o caractere correspondente a um determinado número do meu computador. Por exemplo, cada letra, cada símbolo que eu digitar aqui no meu teclado corresponde a um determinado número, tá? Então, por exemplo, igual, tá? Escrevo aqui a função, tá? Digito o parênteses, obrigatoriamente, né? E aqui, ó, ela me pede só um número, ela não me pede mais nada de argumento, né? Qual é o argumento aqui, por exemplo? Eu vou colocar aqui qualquer um, por exemplo, 200, tá? Ela vai de 0 a 255, tá, gente? Por exemplo, é um E aqui com um acento ao contrário, né? Por exemplo, se eu mudar, eu vou mudar para 201, só para a gente ver qual é o próximo, tá? Eu nem testei isso aqui. Por exemplo, é o E com um E mesmo, né? Com caracteres, é um E maiúsculo, por exemplo, tá? Com certeza deve ter um E minúsculo aqui. Vamos colocar aqui os caracteres, sei lá, os 5 lá embaixo. Ó, uma barra invertida aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó, uma barra aqui na lateral, aqui ao lado da tecla Shift, também dá a mesma coisa. Tá, gente? Então, assim, cada um corresponde a cada um deles, tá? Se a gente observar aqui na função mesmo, ó, ela vai dizer assim, ó, retorna o caractere específico pelo código numérico do conjunto de caracteres do seu computador, tá ok? Então é basicamente isso aqui, tá, gente? A próxima função, ela faz o contrário, né? O que que ela vai fazer? Ela vai me retornar o código, tá? Com relação, por exemplo, a um determinado caractere. Vamos escrever aqui, ó, código, tá? Posso escrever com ou sem acento, a gente ela vai aceitar da mesma forma. Qual é o argumento? Nesse caso, está me pedindo um argumento. Qual é o argumento? Um texto, tá? Na verdade, eu quero esse texto aqui, ó, tá? Ela vai me retornar o código do primeiro caractere, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é N, tá? Eu não lembro de cabeça, é evidente que eu não sei de cabeça, né? Todos eles, eu sei alguns só. Mas por eu ter testado antes, eu sei que se não me engano, é 110 que ela vai retornar. Ó, retornou 110. Tá? Então é o seguinte, ó, eu sei que aqui, tá? Se eu digitar, por exemplo, caractere, se eu digitar aqui, ó, 110, tá? Ela me retornou o N, tá vendo ali? O N aqui nesse primeiro, né? Tá? E se eu digitar, aqui é porque é com o e-mail, tá, pessoal? Então ele automaticamente tem um hiperlink ali, tá? E se eu digitar, por exemplo, o código, automaticamente ele está me retornando o quê? Se eu digitar o texto, especificar o texto, ele está me retornando o código. Para que serve isso? Tá? Eventualmente para fazer algum tipo de pesquisa, tá? Ou para concatenar de repente, ou para descobrir, por exemplo, somente um determinado tipo de texto que comece somente com determinada letra, vocês podem usar esse tipo de função. Tá? Elas podem ser colocadas, é evidente que isoladas elas não vão ter utilidade, mas por exemplo, ó, igual, um exemplo, tá? Igual C, vamos colocar assim, tá? C, vamos colocar código, tá? Código desse texto, tá? Aqui, ó, for igual, um exemplo, 110, que a gente sabe que é N, tá? Por exemplo, eu quero retornar só a primeira, não quero fazer, por exemplo, esquerda e tudo mais, né? Tá? Então, coloque, entre aspas, vamos colocar aqui, ó, N, tá? Vamos colocar N, tá? Caso contrário, não retorne nada, tá? Então eu fiz um negócio assim. E vou puxar até embaixo aqui. Por exemplo, só retornou uma. Claro, só tem uma que é N. Eu poderia ter feito, por exemplo, uma outra função que é a esquerda, né? Para evitar de ter que fazer esquerda, não sei o que, retornar, eu posso fazer só essa função. Tá? Nesse caso aqui funciona assim. Eu posso fazer assim, fica melhor. Tá ok, pessoal? Então, só para vocês verem qual é a finalidade dessas funções e como usá-las. Então, até daqui a pouco.